Olá, gente mais que boa. Mais um dia, mais uma etapa, e assim a gente vai caminhando nesse mundo, peregrinando. Vou para o monte, né? O monte que é a Nova Jerusalém, que nos espera, que um dia nós iremos habitar e iremos nos deliciar com a presença do nosso Deus. Mas eu quero hoje voltar um pouco ao Salmo 124 e falar sobre ações de graça, sobre agradecimento. Porque nós temos sido lembrados constantemente das muitas maneiras pelas quais Deus tem mostrado o seu cuidado protetor e nos dado o grande privilégio de podermos ser a voz para louvar o nome dele. Esses gritos dos primeiros versos, né, daqui do Salmo 124, nós temos os gritos de engrandecimento do nome de Deus, vai nos levar à segunda parte desse salmo, que é uma declaração de agradecimento a Deus pela libertação do seu povo. Né? Se não fora o Senhor, né, Israel que o diga, não fosse o Senhor que tivesse nós, quantos homens se levantaram contra nós, tal. Então, quantas lutas nós temos lutado, mas nós temos passado por todas elas porque o Senhor é conosco. Então, nos leva à segunda parte e começa, né, com bendito o nome do Senhor, né, ou numa outra versão, louvado seja o nome do Senhor, que vai significar dizer para Deus, Senhor, muito obrigado. Louvamos a Deus porque nós somos gratos a Ele por suas muitas libertações, não só a libertação material, mas muito mais da libertação espiritual. Veja, por que eu quis voltar a esse salmo e falar sobre essa questão de ações de graça? Porque tem me incomodado muito o fato de não termos o agradecimento em si, de forma genuína a Deus, que pode ser expresso por nós de tantas maneiras, nós que somos o povo de Deus, que temos sido assistidos por Deus. Isso não é ouvido em nossos discursos, seja ele cotidiano ou não, e nem é um elemento importante em nossos cultos, porque alguns cultos, sim, nós vamos fazer um culto de ação de graça, né? Mas eu acho que isso tem que ser uma constante. Mas por que eu acho isso? Eu acho que a explicação está justamente nessa sequência. Veja, Deus tem sido tão fiel, mas não fiel a mim. Deus tem sido fiel ao seu próprio nome. E por isso Ele me abençoa, por isso Ele me livra, por isso Ele está comigo. Mas Deus tem sido tão fiel que nós consideramos a sua proteção e libertação como uma coisa garantida. Veja, no entanto, se nós tivéssemos a consciência do que aconteceria comigo se Deus não estivesse me protegendo, será que eu estaria aguentando, suportando tudo aquilo que eu estou suportando? Será que se não fora o Senhor está comigo, será que eu conseguiria passar por todo esse vale que eu estou passando? Então, eu tendo essa consciência, eu posso ter a certeza de que se não fosse o Senhor, eu pereceria instantaneamente. E tendo essa certeza, eu tenho que ficar grato, agradecido a Deus. E seríamos encontrados com mais frequência louvando a Deus de todo o nosso coração. Por que então não desenvolver esse modo de pensar que o salmista nos apresenta? Se o Senhor não estivesse do meu lado, eu teria morrido completamente. Mas Deus está do meu lado e continuará sendo a minha salvação. Portanto, eu irei louvá-lo. Veja, numa outra versão do verso 6, louvado seja o Senhor, que não nos deixou rasgar pelos dentes do inimigo. Aí vamos lá para o verso final do Salmo 124, que é um eco do verso 2 do Salmo 121. Verso 2 do Salmo 121 diz assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Veja o que diz o verso 8, o último verso do Salmo 124. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Versículos semelhantes vão ocorrer ao longo dos Salmos. E em muitos cultos vão começar, né, com essas palavras.
E é verdade que essas palavras nos direcionam a Deus, direcionam os nossos pensamentos a Deus, que é a única ajuda segura que eu, como seu povo, como parte do seu povo, tenho. E o único objeto legítimo da minha verdadeira adoração. E aqui existem 3 pontos que eu quero destacar nesse último verso aqui. Primeiro ponto, eu vou falar o verso. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Outros podem até querer nos oferecer ajuda, mas nós não podemos ousar recorrer a eles, pois a ajuda que eles têm para nos oferecer é ineficiente para nós. Somente o Senhor, o Criador do céu e da terra, é aquele que está adequado para nos oferecer fortaleza em tempo da nossa fraqueza. Porque Deus é todo-poderoso. Com Deus ao nosso lado, por que confiar em outros deuses? Ou se apoiar tanto nos homens, confiar nos homens? Uma segunda coisa, vou repetir o verso. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Tudo o que precisamos, ou até aquilo que nós possamos precisar, está em Deus. Mas particularmente, nos alegramos por nossa ajuda estar em Deus. Porque estando a nossa ajuda em Deus, nós nunca estaremos desamparados. Uma terceira coisa, vou repetir o verso. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Finalmente, a ajuda que pode ser encontrada em Deus é a nossa ajuda, a minha ajuda. Não é a ajuda de outra pessoa, mas é a nossa própria ajuda. É uma ajuda personalizada. E se eu meditar um pouco na palavra de Deus, eu vou descobrir que Deus é tudo o que Ele se descreve como sendo em toda a sua palavra. Veja, se eu puder também observar a minha vida e observar o meu passado, olhar um pouco pelo retrovisor do meu passado, eu vou poder testemunhar: o Senhor me ajudou. Se eu olhar para o hoje, eu vou poder afirmar: o Senhor é a minha ajuda nesse tempo de angústia pelo qual eu estou passando. Se eu olhar para o futuro, eu também posso afirmar: o Senhor será a minha ajuda para todo sempre, por toda a eternidade. Então, meu querido, pense nisso. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Que Deus te abençoe.